Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê. Na videoaula de hoje você vai aprender o passo a passo de uma peça de dificuldade nível intermediário, ou seja, é preciso que se tenha um pouco de prática e habilidade com a técnica do crochê. E antes de dar início, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário sobre o que achou dessa aula. Agora confira a lista de materiais. Para fazer a peça você vai precisar de um novelo do fio barroco Max Color número 6, 200 gramas na cor 6823, um novelo do fio barroco Max Color número 6, 200 gramas na cor 4456, agulha para crochê número 4,5 mm, tesoura e fita métrica. A peça mede aproximadamente 35 cm de diâmetro. Dois novelos de barroco Max Color 200 gramas rendem até duas peças invertendo a posição das cores. Você pode substituir o fio barroco Max Color número 6 por Apollo número 6. Siga as orientações da videoaula. Para fazer esse suplá de crochê, é necessário que você tenha um pouquinho mais de habilidade com a técnica, nível básico e intermediário, porque aqui nós vamos tecer o crochê conduzido e vamos trabalhar também com um crochê em relevo. Além disso, a cada carreira vamos acrescentar 12 pontos, então nós vamos trabalhar com múltiplos de 12. Para iniciar a peça, tanto faz, você pode começar com o fio laranja ou com o fio azul. Neste caso, vou começar com o laranja. Para começar a peça, vou fazer o nozinho inicial do crochê, que não conta como corrente. A partir dele, nós vamos tecer o total de 3 correntinhas. Então, 1, 2 e 3. Feito as 3 correntes, insiro pegando na primeira correntinha, puxo, faço ponto baixíssimo e agora eu vou tecer o total de 12 pontos altos. O primeiro pontinho alto eu inicio com 3 correntinhas. Agora dou a laçada, insiro pegando dentro do anel das 3 correntinhas que nós tecemos anteriormente e fechamos com ponto baixíssimo, e dentro desse espaço nós vamos preencher com mais 11 pontos altos. Então teremos para a primeira carreira o total de 12 pontos altos. Finalizados os 12 pontos altos, eu insiro pegando na terceira correntinha e faço aqui ponto baixíssimo. Para a segunda carreira, nós vamos acrescentar 12 pontos. Então, se eu tenho 12 para a primeira, mais 12 pontos, nós teremos um total de 24 pontos para a segunda carreira. E nesta etapa, nós vamos inserir o fiozinho de cor azul. Nós vamos tecer da seguinte forma: dentro de cada pontinho de base, vamos fazer 2 pontos, sendo um laranja e um azul. Então, vamos distribuir 2 pontinhos altos para cada ponto de base, sempre alternando as cores laranja e azul. Para iniciar, eu vou fazer aqui apenas 2 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto em laranja, mas vou inserir o fio azul. Então, eu dobro dessa forma, medindo aí cerca de 5 a 7 centímetros e faço a terceira correntinha com o fiozinho azul. Para esconder os fiozinhos que eu não vou trabalhar, eu trago para frente. Então vejam que eu trago para frente o fio laranja e o fio azul. Vou dar a laçada com o fiozinho azul, vou inserir dentro do mesmo espaço em que eu teci as 2 correntinhas em laranja e vou fazer aqui um ponto alto em azul, mas não vou finalizar. Trago o fiozinho azul para frente, puxo o fiozinho laranja e finalizo o ponto com laranja. Então aqui nós temos 2 pontinhos altos dentro de um único ponto, sendo um laranja e um azul. Agora dou a laçada para o ponto ao lado, teço um pontinho alto em laranja, não finalizo, passo o fiozinho laranja para frente, busco o fiozinho azul e finalizo o ponto em azul. Dou a laçada, insiro novamente dentro do mesmo ponto de base, faço ponto alto em azul, não finalizo, trago para frente
e puxo o fiozinho laranja para finalizar o ponto. Então, desta forma, nós estamos trabalhando com o crochê conduzido, ou seja, nós vamos conduzir as cores ao longo do trabalho e vamos sempre esconder o fiozinho que nós não estamos tecendo por dentro dos pontos. Novamente, dou a laçada para o próximo pontinho de base, faço um ponto em laranja, não finalizo, faltando 2 laçadas na agulha, trago o fiozinho azul, puxo, dou a laçada e faço o pontinho em azul. Não termino, trago o fio azul para frente e busco o fiozinho laranja. Então, nós vamos tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar a segunda carreira, termino com o fiozinho laranja. Então, vejam que aqui eu tinha um pontinho azul, puxo, finalizo em laranja, insiro pegando aqui na segunda correntinha, que iniciamos o ponto alto, passo o fiozinho azul para frente, porque eu preciso conduzi-lo para a terceira carreira e faço ponto baixíssimo. Prontinho! Agora vamos para a terceira carreira, em que nós vamos acrescentar mais 12 pontos altos. Então, se eu tenho ao todo 24 pontos com mais 12 pontos, nós vamos ter o total de 36. Então, eu vou tecer da seguinte forma. Vou fazer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, vou dar a laçada e dentro do mesmo pontinho de base, vou fazer um ponto alto em laranja. Então, serão 2 pontinhos altos em laranja e um pontinho alto em relevo em azul. Antes de finalizar o segundo pontinho em laranja, eu puxo o fiozinho azul, trago o fiozinho laranja para frente, dou a laçada, passo a agulha empurrando o pontinho azul para frente, puxo o fiozinho e faço pontinho alto em relevo em azul. Não finalizo, passo o fiozinho azul para frente e trago o fiozinho laranja. Novamente, dou a laçada, dentro do pontinho laranja, faço 2 pontinhos altos. Então, 1 e 2, 2 pontinhos em laranja. Antes de finalizar o último pontinho em laranja, passo o fiozinho laranja para frente, puxo o fiozinho azul, dou a laçada, empurro o pontinho em azul para frente com a agulha e vejam só que o fiozinho laranja fica aqui para frente. Puxo o fiozinho azul e faço aqui ponto alto em relevo. Não finalizo, trago o fiozinho azul para frente e puxo o fiozinho em laranja. Mais uma vez, 2 pontinhos em laranja dentro do pontinho laranja. No último pontinho, não finalizo, puxo o fiozinho azul. Trago o fiozinho laranja para frente, dou a laçada, empurro o pontinho em azul para frente e faço aqui pontinho em relevo. Não finalizo e puxo o fiozinho em laranja. Nós vamos tecer dessa forma até completar o total de 36 pontos para a terceira carreira. Para finalizar a terceira carreira, dou a laçada, faço pontinho alto em relevo com o fio azul, não finalizo, passo o fiozinho azul para frente, puxo o fiozinho laranja e pronto. Agora, insiro na terceira corrente, sempre com o fiozinho azul me acompanhando e faço ponto baixíssimo. Pronto, então aqui eu tenho o total de 36 pontos para a terceira carreira. Para a quarta carreira, vamos acrescentar mais 12. Então, 36 mais 12 igual a 48 pontos. E vamos distribuir da seguinte forma. Para os 2 pontinhos altos em laranja, nós vamos tecer 3 pontos, ou seja, um pontinho para o primeiro ponto e depois 2 pontinhos para o segundo. Para o pontinho alto em relevo em azul, vamos sempre manter um ponto. Então, nós vamos acrescentar um pontinho a mais para esse conjunto em laranja. Eu vou tecer 3 correntes para começar o primeiro ponto alto, vou dar a laçada e vou inserir pegando no segundo ponto. E aqui eu teço 1 e 2. Então, vejam que nós temos agora um conjunto de 3 pontos altos em laranja. Antes de finalizar o último ponto, trago o fiozinho laranja para frente e finalizo com azul.
dou a laçada, empurro o pontinho alto em relevo em azul para frente, faço aqui um pontinho alto em relevo, não finalizo e já troco a cor para o laranja. Então, para o primeiro pontinho em laranja, faço um ponto alto e para o segundo pontinho de base, faço 2, 1 e 2. Não finalizo o último, porque é a partir do último ponto que nós vamos fazer a troca de cor. Dou a laçada, empurro o pontinho alto em relevo em azul para frente, puxo, faço aqui ponto alto em relevo, não finalizo, puxo e termino com o fio laranja. Então, eu vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar a quarta carreira, dou a laçada com o fiozinho azul, faço o último pontinho alto em relevo, não finalizo, passo o fiozinho azul para frente, puxo o fiozinho laranja e agora termino a carreira inserindo na terceira correntinha, sempre com o fiozinho azul me acompanhando e faço aqui ponto baixíssimo. Bom, agora vamos para a quinta carreira com 60 pontos. Então, se eu tenho aqui o total de 48 pontos mais 12, nós vamos ter 60. E vamos distribuir os pontinhos da seguinte forma. Eu vou tecer um pontinho alto para esse primeiro ponto alto, 2 pontinhos para o segundo e um pontinho para o terceiro em laranja. E vamos manter sempre a mesma quantidade de pontos em azul no ponto alto em relevo, que sempre vai ser um pontinho. Então, fiozinho azul para frente, porque vou trabalhar com o fio laranja. Vou tecer aqui 3 correntes para começar o primeiro ponto alto. Dou a laçada no pontinho do meio, faço 2 pontos, 1 e 2. No pontinho ao lado, faço um pontinho, não finalizo, troco a cor, passo o fiozinho laranja para frente, puxo o fiozinho azul, faço o pontinho alto em relevo com o fio azul, troco a cor, passo o fiozinho azul para frente, puxo o fiozinho em laranja e agora eu repito, um pontinho alto para o primeiro ponto em laranja, 2 pontinhos para o segundo ponto de base em laranja e mais um pontinho alto para o terceiro pontinho de base em laranja. Não finalizo, puxo aqui o fiozinho azul para completar o ponto, dou a laçada, faço aqui pontinho alto em relevo em azul e finalizo com o fiozinho em laranja. Então, nós vamos distribuir para a quinta carreira o total de 60 pontos dessa forma. Para finalizar a quinta carreira contendo 60 pontos, eu fiz aqui o pontinho alto em relevo, finalizei com o fio laranja e agora insiro na terceira correntinha e faço aqui ponto baixíssimo. Então, observem que a finalização de todas as carreiras é idêntica. Bom, trago o fiozinho azul para frente, ele sempre deve me acompanhar e verifico a cada carreira a parte avesso da peça. Ela tem que estar assim, ela não pode conter fiozinhos repuxados. Isso aqui indica que o fio conduzido está sendo trabalhado de maneira correta. Agora vamos para a próxima carreira, em que nós vamos tecer o total de 72 pontos. E vamos distribuir da seguinte forma. Vamos fazer 5 pontos em laranja e um pontinho em relevo em azul. Então, vou tecer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto no primeiro ponto. Para o segundo ponto de base em laranja, faço 1. Para o terceiro ponto de base em laranja, eu faço 2 pontos, 1 e 2. E para o último pontinho, o quarto ponto em laranja, faço aqui um ponto. Então, vejam que eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 pontinhos. Feito isso, troco o fio, passo o fiozinho azul, finalizando o último ponto em laranja, faço o pontinho alto em relevo com o azul e finalizo com o fio laranja. Novamente, para o primeiro ponto em laranja, faço 1. Para o segundo ponto em laranja, faço mais um ponto. Para o terceiro ponto em laranja, faço 2, 1 e 2.
e para o quarto ponto em laranja eu faço um ponto. Troco de cor, dou a laçada, faço aqui o pontinho alto em relevo, em azul, troco de cor e dou sequência ao trabalho. Finalizada a sexta carreira com 72 pontos altos, vamos acrescentar para a sétima carreira mais 12 pontos e vamos ter aí o total de 84 pontos altos. Nesta carreira, nós vamos tecer a mesma quantidade de pontos de base, ou seja, 5 pontinhos em laranja, mas vamos acrescentar um pontinho a mais no ponto alto em relevo em azul. Então, eu encerrei da mesma forma que eu expliquei anteriormente para as outras carreiras e agora eu vou dar sequência à sétima carreira. Vou começar com 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto em laranja, dou a laçada e faço aqui um pontinho para cada ponto de base, então nós vamos ter o total de 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito o último pontinho alto em laranja, não finalizo, faço a troca de cor, passo o fiozinho azul, dou a laçada, empurro o pontinho de base, pontinho alto em relevo para frente, faço aqui um ponto alto em relevo e finalizo. Dou a laçada, novamente passo por debaixo do mesmo ponto alto, puxo e faço ponto alto em relevo. É a partir do segundo pontinho alto em relevo que eu faço a troca de fio. Então, passo o fiozinho azul para baixo, puxo o fiozinho em laranja e finalizo o ponto. Novamente, teço um pontinho alto para cada ponto de base com o fiozinho laranja. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Não finalizo o último ponto, faço a troca de cor, puxando o fiozinho azul, dou a laçada, insiro a agulha por debaixo do ponto alto em relevo de base, faço um ponto alto em relevo e finalizo, e faço novamente mais um pontinho alto passando pelo mesmo pontinho de base, faço ponto alto em relevo e aí a partir do segundo ponto alto em relevo que eu faço a troca de cor e finalizo. E agora eu vou tecer mais 5 pontinhos, sendo um ponto alto em laranja para cada pontinho de base. Nós vamos tecer a carreira dessa forma, totalizando 84 pontos. Finalizada a sétima carreira com 84 pontos, vamos agora para a oitava carreira com 96 pontos. Vejam que a cada carreira acrescento aí 12 pontos. Bom, vejam então que nós temos 5 pontinhos em laranja e 2 pontinhos em azul, sempre tecendo pontinho alto em relevo. Para finalizar, eu teci 2 pontinhos altos em relevo e fechei aqui com um ponto baixíssimo em laranja, pegando na terceira correntinha. Para fazer a oitava carreira, nós vamos diminuir a quantidade de pontos em laranja e vamos aumentar a quantidade de pontos em azul. Então, eu vou tecer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, vou dar a laçada, vou fazer aqui mais um pontinho alto, vejam que nós temos 2, e vou fazer a diminuição pegando nesses 2 próximos pontinhos. Faço um ponto alto e não termino, dou a laçada no ponto seguinte, faço um ponto alto e agora sim dou a laçada, fecho 2 pontinhos altos juntos. Dou a laçada e finalizo com um pontinho alto normal. Então, ao invés de eu ter 5 pontinhos, agora eu vou ter o total de 4 pontos, porque nós vamos fechar 2 pontinhos juntos. Para o último pontinho alto em laranja, eu vou fazer a troca de cor, então eu puxo aqui o fiozinho em azul. Agora, para esses 2 pontinhos altos em relevo em azul, nós vamos acrescentar mais 2 pontos. Então, ao invés de ter apenas 2 pontos de base, vamos ter agora 4 pontinhos para a oitava carreira. Eu dou a laçada no primeiro pontinho alto em relevo, faço aqui 2 pontos. 1 e 2. Então, vejam que eu tenho
2 pontinhos altos em relevo, pegando no primeiro pontinho alto em relevo de base da carreira anterior. Dou a laçada, vou para o segundo pontinho alto em relevo de base e faço aqui novamente 2 pontos, 1 e 2. É no quarto pontinho alto em relevo que eu faço a troca de fio. Então, passo o fiozinho azul para frente e puxo com o fiozinho em laranja. Dou a laçada e teço novamente um pontinho alto para o primeiro ponto em laranja, mais um pontinho alto para o segundo ponto em laranja, faço a diminuição tecendo 2 pontinhos altos fechados juntos e mais um pontinho alto para finalizar a etapa. Agora eu troco a cor, puxo o fiozinho em azul, dou a laçada e faço o total de 4 pontinhos altos em relevo em azul. Então, 2 pontinhos para o primeiro ponto e agora mais 2 pontinhos pegando aqui no segundo ponto de base. Então, finalizo aqui o terceiro ponto e é no quarto pontinho que eu teço a troca de cor. Passo o fiozinho azul para frente e puxo o laranja. Finalizada a 8ª carreira com 96 pontos, agora vamos para a 9ª carreira com 108 pontos, sempre acrescentando 12 pontos a cada carreira. E para a 9ª carreira nós vamos aumentar o número de pontos altos em relevo na cor azul e vamos diminuir os pontinhos em laranja. Antes de dar início à 9ª carreira, observe que aqui eu finalizei com 4 pontinhos altos em relevo na cor azul, completando o último pontinho com fio laranja, inserindo na terceira correntinha e fazendo ponto baixíssimo. Agora, para dar sequência à 9ª carreira, eu vou tecer 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto. Dou a laçada no ponto ao lado de base, eu faço mais um pontinho alto e nesses 2 últimos pontinhos eu faço 2 pontos altos fechados juntos. Então, 1 e 2. Para encerrar esses 2 pontinhos altos fechados juntos, eu puxo o fiozinho em azul para fazer a troca de cor. Agora eu dou a laçada para o primeiro pontinho em azul. Eu insiro a agulha fazendo ponto alto em relevo e teço 2 pontinhos altos em relevo, 1 e 2. Feitos os 2 pontinhos, para esses 2 pontinhos altos em relevo eu vou tecer apenas um ponto. Então, faço aqui um pontinho, pegando no segundo ponto de base. No terceiro pontinho de base, faço novamente um pontinho alto em relevo. E agora, para o quarto pontinho de base em relevo, faço 2. Então, 1 e 2. Para finalizar o último pontinho alto em relevo, troco o fio, passo o fiozinho azul para frente e finalizo com o fio laranja. Então, temos 4 pontinhos de base e para a 9ª carreira vamos ter aqui o total de 6 pontos, distribuindo 2 pontinhos para o primeiro ponto, um pontinho para cada ponto, pegando no segundo e no terceiro, e no quarto ponto de base em ponto alto em relevo vamos fazer 2 pontos. Com o fio laranja, repito, um ponto alto para o primeiro ponto, mais um pontinho alto para o segundo ponto e faço aqui 2 pontinhos altos fechados juntos, lembrando que a finalização desse ponto é com o fio azul. Agora eu teço novamente 6 pontinhos altos em relevo na cor azul. Então, 2 pontinhos para o primeiro ponto, faço aqui 1 e 2. Faço um pontinho para o segundo ponto de base. Para o terceiro ponto de base, faço mais um pontinho. E para o quarto ponto de base, faço 2 pontos, 1 e 2. Feito isso, finalizo trocando a cor para o laranja. Nós vamos tecer a 9ª carreira dessa forma até completar os 96 pontos.
Finalizada a 9ª carreira com um total de 108 pontos, vamos para a 10ª carreira com 120. Bom, então vejam que aqui eu finalizei com 6 pontos altos em relevo na cor azul e para a próxima carreira nós vamos aumentar para 8 pontos altos em relevo, enquanto que para a parte em laranja nós vamos fazer as diminuições. Bom, então eu vou iniciar com 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, vou dar a laçada, insiro pegando no próximo pontinho de base e faço aqui ponto alto, não termino, no próximo pontinho faço ponto alto. Para finalizar, eu passo o fiozinho de cor azul. Então aqui eu tenho um ponto alto e 2 pontinhos fechados juntos. Feito isso, vou tecer 8 pontos. Eu tenho 6 de base, então vou fazer 2 pontinhos altos em relevo no primeiro ponto, um para cada ponto de base e 2 pontinhos para o último ponto. Dou a laçada, insiro empurrando o pontinho de base para frente e faço aqui o primeiro ponto alto em relevo e faço o segundo ponto alto em relevo. Então eu tenho 2 pontinhos pegando em cima do primeiro ponto alto de base. Dou a laçada, no próximo pontinho alto em relevo faço um pontinho alto em relevo, no próximo faço um pontinho alto em relevo, no próximo um pontinho alto em relevo, no próximo um pontinho alto em relevo e no último ponto vou fazer 2 pontinhos altos em relevo. Então, passo pegando no mesmo pontinho e faço aqui o segundo. Porém, o último ponto alto em relevo, como todos os outros que eu teci anteriormente, não posso finalizar com a cor azul. Então, eu troco de cor e faço um ponto alto em laranja para o primeiro ponto de base e 2 pontinhos altos fechados juntos. Lembrando que para fechar esses 2 pontinhos, eu tenho que fazer a troca de cor. E agora eu vou dar sequência. Teço 8 pontinhos altos em relevo em azul e depois faço um pontinho alto e 2 fechados juntos. Nós vamos ter para a 10ª carreira o total de 120 pontos. Finalizada a 10ª carreira com 120 pontos, agora vamos para a 11ª, em que nós vamos acrescentar mais 12 pontos, totalizando 132 pontos. E para isso nós vamos fazer diminuição na cor laranja e aumentar os pontos em azul. Vejam que aqui nós temos 8 pontinhos de base e para a carreira número 11 nós vamos tecer agora o total de 10 pontinhos. Ou seja, 2 pontos pegando no primeiro ponto alto em relevo e depois 2 pontos pegando no último ponto alto em relevo. Nos demais pontos vamos manter apenas um. E para a cor laranja, eu vou tecer então apenas 2 correntes para começar o primeiro ponto alto, porém vou fazer 2 pontos fechados juntos. Então eu faço só 2 correntes, insiro pegando no próximo ponto, faço ponto alto e finalizo com a cor azul. Então aqui nós fizemos diminuição, sendo 2 pontos altos fechados juntos. Feito isso, dou a laçada no primeiro ponto alto em relevo, faço então 2 pontinhos altos em relevo, 1 e 2. Para os demais pontos, eu vou tecer apenas um ponto alto em relevo. Então, eu insiro, trago o pontinho para frente e faço ponto alto em relevo, totalizando 10 pontos para cada gomo como este aqui, tecido em azul. Ao chegar nesse último ponto alto em relevo, eu insiro e faço 2 pontinhos altos em relevo. Então, 1 e 2. No último ponto alto em relevo, eu troco a cor, dou a laçada, faço um ponto alto em laranja e não finalizo, dou a laçada, insiro no próximo pontinho, faço um ponto alto em laranja, não finalizo, com o fiozinho azul eu finalizo o ponto. Então, nós vamos tecer 2 pontinhos altos fechados juntos, finalizando com a cor azul e vamos fazer 10 pontinhos altos em relevo com a cor azul, finalizando o último pontinho com laranja. Para a carreira número 11,
nós vamos tecer o total de 132 pontos, seguindo esse mesmo esquema de pontos. Para a carreira número 11, a finalização é diferente, porque o acabamento vai ser feito com o fio da cor azul. Então aqui, vejam só que eu não finalizei o último pontinho alto em relevo, eu vou completar esse pontinho puxando o fio de cor azul e vou inserir pegando aqui dentro desse espaço do laranja e vou fazer ponto baixíssimo. Pronto! Agora eu vou fazer o acabamento com ponto baixo, mas fica a critério seu de qual pontinho você pode utilizar para fazer o acabamento. Você pode tecer com ponto baixo, com ponto baixíssimo ou até mesmo com ponto caranguejo. Para fazer o primeiro pontinho baixo, eu vou tecer aqui uma corrente e dentro do mesmo pontinho vou fazer o primeiro ponto baixo. E vou tecer um pontinho baixo para cada ponto de base. Mas aqui vai uma observação. Vejam só que eu estou escondendo o fiozinho de cor laranja por dentro do pontinho baixo. E eu vou fazer isso até chegar no final desta etapa aqui em azul. Feito isso, corto o fiozinho laranja e agora eu não vou tecer mais com o fio laranja, apenas com o fiozinho azul. Então eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base. Para finalizar a carreira de ponto baixo, insiro pegando no primeiro pontinho, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto um fiozinho medindo aí cerca de 5 a 7 centímetros e arremato. Agora, para esconder esse fiozinho, é só inserir a agulha pelo lado avesso da peça e puxar o fiozinho por dentro dos pontos. Dessa forma, quanto mais eu esconder o fio, melhor. Vejam só que aqui nós temos o lado avesso do suplá. Ele fica perfeito, sem fios repuxados. Esse fiozinho aqui é do início, eu posso inclusive cortar ele, porque não há necessidade, ele já está escondido por entre os pontos. E aqui nós temos o lado direito da peça, uma peça super linda que você pode inovar, aproveitar inclusive as cores que você tem em casa. Gostou? Assim que tecer a sua peça, publique em suas redes sociais e marque #Aprendiz de Crocheteiras. E me siga no Instagram para mais dicas, @BrunaEspijac. Um beijo e até a próxima!